Então tá, pessoal, vamos lá, trouxemos uma Duster para vocês aqui. Cara, não força. De Duster não tem muita coisa, né? Pelo menos não aparente. Trouxemos um Megane. Ah, um Clio. Pode ser, aí tá mais parecido. Cara, é uma plataforma Duster com mecânica de Megane com cara de Clio, não? Mais ou menos por aí. Bom, galera, hoje a gente trouxe o Renault Captur modelo Intense 2.0 automático. Vamos conhecer melhor? Bom, galera, para esse vídeo não ficar muito pesado, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira nós vamos mostrar as características e espaço interno e outras coisas assim, e a segunda nós vamos dar uma volta, então sentir como é que o carro reage e falar sobre as vantagens e problemas do carro. Mas tchê, se tu ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse botão aqui embaixo e te inscreve, isso vai me dar uma baita ajuda. Então tá, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Bom, o Gustavo fez toda essa comparação maluca aí, agora eu vou ter que explicar por quê, né? A definição do Gustavo ela é pertinente pelo seguinte: ele usa o motor do Megane, a transmissão do Megane, ele tem a plataforma do Duster, ou seja, suspensão e outros componentes são compartilhados com o Duster, que compartilha o mesmo motor e transmissão do Megane, e ele tem uma cara parecida com aquela do Clio, né? Inclusive ele é um pouco diferente do Captur, que é vendido na Europa, só que tem algumas partes dele que, segundo a montadora, foram mantidas, como por exemplo, os faróis são os mesmos, as portas laterais e a tampa traseira. Essas, apesar do carro ser um pouquinho maior que o vendido lá na Europa, essas peças são compartilhadas são pelo menos as mesmas dimensões das peças de lá. Bom, essa aqui, como é a versão mais completa, a Intense 2.0, ele vem com alguns acessórios exclusivos dela, né? Como por exemplo, ele vem com os DRLs, aquelas luzes, né, de rodar diurno. Ele tem os espelhos rebatíveis, porém não é automático, então tu só consegue rebater eles quando tu aperta o botãozinho lá dentro, quando tu seleciona ali dentro para ele voltar. Ele infelizmente não fecha sozinho no controle. Ele tem essas rodas Aro 17 exclusivas dessa versão. E esse aqui, ele vem com a pintura metalizada e o teto preto. Esses dois itens aqui, tanto a pintura quanto o teto preto, tem que somar mais R$ 2.900 ao preço de R$ 93.640 e algumas coisas aí quebradas, né? Então, esse é o valor dessa versão que a gente está testando hoje. Mais uma coisa, né, que lembra o Megane, pelo menos foi o Megane que estreou essa tecnologia aqui no Brasil, é a chave do tipo cartão. Ela é uma chave presencial, mas ela é um cartão, quase tamanho de cartão de crédito mesmo, né? No Megane ele não era tão presencial assim, tu tinha que colocar a chave no lugar e ele funcionava lá. Esse aqui ele já é um pouco mais moderno, então tu pode manter ela no teu bolso e tu consegue acessar todas as funções do carro. Por exemplo, o porta-malas tem abertura elétrica, né? Então aperta o botãozinho e aí tu tem acesso a ele aqui dentro. Ele tem um tamanho razoável, né? Ele diria assim, é do tamanho padrão dos SUVs compactos. Ele tem 431 litros. É bem maior do que alguns da categoria, mas não é tão grande assim quanto alguns sedãs que tem disponível também, né? Lembrando sempre que quando eu falo esse valor, ele é sempre até essa altura aqui. Por quê? Porque é isso que a legislação manda. A legislação diz que tu não pode colocar bagagens acima desse nível pelo risco, né, da bagagem acabar indo para frente a atingir um ocupante em caso de um acidente. Claro que se tu subir até o teto, tu consegue colocar um pouquinho mais do que a litragem informada pela fábrica. Sinceramente, não gosto de step embaixo. Por quê? Pela facilidade de roubo. Mas é muito melhor para uma viagem porque, por exemplo, tá carregado de coisas aqui em cima, né? Tu não precisa tirar a tua bagagem para fora, não precisa tirar aquele monte de coisa para acessar o step aqui quando eventualmente acontece de fora na estrada. O problema é que a gente mora num país que a impunidade rola solta e o step é uma das principais moedas de troca para os craqueiros ou viciados em drogas que tem, principalmente aqui na região de Porto Alegre, né? Esse carro ainda conta com alguns itens de conveniência que são bem interessantes, principalmente para o porte dele, como por exemplo, os sensores de estacionamento nos para-choques e também a câmera de ré aqui atrás. Bom, o motor desse carro ele é o 2.0 16 válvulas, com 148 cavalos a álcool e 143 a gasolina. Torque dele aí 20,9 andando a etanol e 20,2 a gasolina. Você pode ver que não é um motor tão moderno assim, né? Porque o Gustavo viu bem aqui em cima ele tem o tanquinho de partida frio, onde tu bota a gasolina. Ou seja, ele já não tem aquela tecnologia nova que tem o aquecimento dos bicos ali para evitar que tu precise usar gasolina para quando tá andando a álcool puro, né? Eu acho realmente essa tecnologia um tanto quanto ultrapassada. Mas, de novo, né, eu acho que talvez a Renault venha desenvolver uma nova aí, ou venha utilizar, que já usa em outros carros, nesse aqui no futuro.
Outra coisa que é engraçada é que ele ainda tem direção hidráulica. A maioria dos outros carros já estão usando direção elétrica, né? De novo, é opção da Renault. Bom, como de costume, vamos começar dando uma olhada pelo espaço interno atrás. O banco do motorista está regulado para mim, né? Para quem não sabe ainda, eu tenho 1,82 m. Antes que o Gustavo fale isso, né? Mas agora me sacanearam aqui, botaram o banco da frente muito para trás. É? Pois é, quem é que regulou esse banco aí? Já tava assim, né? Não, foi tu, acho. Eu regulei? Ou eu regulei? Não, acho que já tava assim, cara. Não mexi na regulagem. Analisando aqui assim, espaço do teto, né? Eu diria que ele não é um teto tão alto assim, mas ele não chega a me incomodar. Acho que o espaço do teto é bem legal, né? Lateralmente Pra mim aqui, sempre é, né? lateralmente tem espaço para uma terceira pessoa, né, Gustavo? Acreditamos. É. O que eu tô achando meio estranho aqui, que a gente tem que fazer essa regulagem, na verdade, se for andar atrás, tu vai ser obrigado a fazer isso. Espero que tu fale a mesma coisa que eu tô sentindo aqui. É, eu acho que sim. O encosto do banco, é. né? Esse encosto aqui, ó, ele fica numa posição muito ruim aqui, como ele vem de fábrica. Então tu tem que regular ele pra cima, porque senão tu não vai conseguir. Ele fica atrapalhando realmente. Só não sei como é que faz pra regular as costas. Deve ter um botãozinho aí. Não, só subir. Faltou força mesmo, faltou tomar tadinho. É, porque ele fica, quando ele tá aqui nessa posição, ele fica pegando nas costas da gente aqui, ó. Só que na verdade é assim, né? Eu acho que ele vem nessa posição para não atrapalhar o condutor, então ele fica bem recolhido. Não é a posição correta de se andar, né, com o encosto. O encosto regulado do jeito que o Gustavo colocou para mim aqui, agora ele já ficou bem melhor. Vou dizer assim, o banco não é dos mais confortáveis, ele é um banco comunzão, né? Eu diria em termos de espuma e design e tudo mais. Mas ele tem um couro, uma imitação de couro aqui muito legal, muito bem acabado. Eu ia comentar, é um couro parece diferente, um couro parece mais liso, parece um... Ele tem um acabamento diferente, tem uma textura diferente, na verdade, né? Parece uma coisa lisa, assim, sabe? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei, que eu não gosto de banco de couro. E aí o pessoal vai poder me... Eu já falei isso algumas vezes, eu não gosto de banco de couro por causa do calor e que escorrega, essas coisas assim. Apesar de que ele é bem mais bonito, Ele é mais bonito, melhor. ele é mais fácil de limpar, vamos dizer assim, né? Carros top sempre vão ter banco de couro, tudo bem. Mas se eu pudesse escolher, eu preferia um carro sem banco de couro. Ou pelo menos que, como seja aqueles carros mais top, que o meio onde tu tá sentado seja de tecido, né? Pode ser qualquer tecido, até o Alcântara, que é o mais caro desses. Mas se pudesse escolher, eu escolheria sem. Vai de cada um. Eu também. Ele tem essa luzinha central aqui bem no meio do carro, né, que ajuda no caso de crianças que estão em cadeirinhas assim, atrás, quando tu abre a porta traseira. Bom, ele tem aqui para nos auxiliar o encosto do terceiro ocupante, né? E ele também tem o cinto de 3 pontos que vem aqui de cima, né? Meio estranho de onde ele sai, né? Tem que encaixar aqui primeiro, de um lado, e depois tu puxa pro outro lado. Né? É um pouco diferente, mas pelo menos é de 3 pontos, né? Aqui no Brasil não é tão comum esse cinto que sai do teto, né? Tem alguns carros que já tem, mas lá nos Estados Unidos a maioria das caminhonetes elas usam um cinto pendurado aqui em cima, exatamente como esse. O túnel dele não é um túnel muito alto, tem um pouco menos de 10 centímetros, porém o console central ele avança bastante, então o pé, Gustavo, bota o pé que é mais referência que o meu. Então vocês podem ver que o pé do terceiro ocupante aqui ele fica prejudicado pelo pouco espaço que tem, né, por causa do console. Seguindo o padrão da Renault brasileira, né, eles usam bastante plástico e aqui não é diferente, né? Então a porta traseira aqui ele não tem absolutamente nada de tecido, ou de couro no caso, né? Então ele é todo de plástico, né? Não vamos dizer que é o plástico duro, porque vocês sabem que vai ser o plástico duro, né? Não tem muito como fugir disso. Bom, aqui na frente o espaço é adequado para 2 adultos de estatura média alta. Eu tô tranquilo aqui, tem espaço para mim. Aqui da minha cabeça até o teto deve ter o quê? Uns 4 dedos, então tô tranquilo, tem bastante espaço aqui. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui é que o banco da frente ele parece ser melhor do que o de trás. Ele parece ser mais confortável, principalmente porque ele te abraça mais, né, Gustavo? Ele não é um banco tão reto, tão simples quanto são os bancos traseiros. Se tu quiser eu te abraço também. Não precisa. Já o painel desse carro ele é uma coisa que é bastante criticada por várias pessoas, principalmente porque ele tem esse console central aqui que lembra muito a linha do Sandero do Logan, né? E assim, dá pra ver que são os mesmos equipamentos, o mesmo mídia nave, o mesmo sistema de ar-condicionado single zone, manual, porém com função automática. Mas o desenho no geral assim ele difere, né? Ele é bem mais exclusivo dessa versão e até diria que mais bonito que o do Logan. Só que ele não tem nenhum tipo de soft touch, ele tem todos os plásticos duros aqui do painel e nas portas também. Mas pelo menos aqui nas portas a gente já tem uma parte de couro aqui onde a gente apoia o braço, e nessa parte que já dá uma melhoradinha também. Não é tão simples quanto as traseiras, né? Ele também tem aqueles acabamentos black piano nas portas dianteiras, aqui assim no console.
São pequenos detalhes, coisas que talvez façam diferença para algumas pessoas. Talvez, Felipe, alguma textura aqui diferente ou uma cor diferente talvez desse uma aparência mais de carro um pouco melhorzinho, né? Porque realmente parece um bem Eu acho que deve ser por isso que as pessoas falam tanto do painel desse carro, né? Ele é um painel todo preto, com uma só textura, um desenho diferente, mas ele não traz nada de que lembre assim, um carro mais premium, né? Bom, pessoal, com relação ao Midionave, como o Felipe comentou antes, ele é bem interessante, ele é bem simples de mexer também, né? Nós temos toda essa parte touchscreen aqui, que a parte do rádio, eu posso voltar aqui pro GPS. Ele é bem simples de mexer mesmo, diferente de alguns outros carros, né? E eu também tenho alguns botões físicos, na verdade, os botões físicos são aqui do volume, de ligar, e basicamente isso, o resto tudo é touch. Mas tem uma outra coisa que eu gosto e o Felipe não gosta muito, que é aqui atrás, ó, o controle do rádio. O controle do rádio, ele é aqui atrás, ao invés de ser no volante, ele é atrás do volante na parte fixa. E eu acho bem cômodo isso, eu acho bem simples de utilizar, na verdade. Tem gente que não gosta, aí vai de cada um, né, obviamente. Isso para quem está acostumado deve ser bom, agora eu que não estou acostumado não gosto. Eu ainda gosto também desse multimídia aqui dele, que ele tem essa função, o Driving Eco, que ele te ajuda a melhorar o desempenho da tua condução, né? Então aqui ele vai te dando algumas notas para o teu modo de condução e também algumas dicas do que tu pode fazer para melhorar o consumo. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena salientar é que um amigo meu, ele tinha um Sandero e usava basicamente o mesmo sistema de multimídia, porém ele não tem a mesma qualidade desse aqui. Esse aqui é bem superior ao que vem na linha Sandero. A gente estava vindo para cá e fez um teste, eu liguei pro Gustavo, eu sincronizei, parei meu celular com ele e aí fiz uma ligação daqui pro Gustavo. O Gustavo disse que... Não percebi que estava usando do carro, achei que estava me ligando falando no celular mesmo. E o do Sandero eu posso dizer para vocês, é muito ruim a ligação, não dá nem para entender direito o que a pessoa está falando. Como a chave dele é do tipo presencial, aqui ele tem até um lugar para guardar ela, mas não necessariamente tu precisa usar ela aqui, pode deixar ela no bolso, né? Aqui tem um botão de start stop para ligar o motor, o câmbio dele é um automático de 4 marchas, é aquele câmbio antigo AT8, com a opção de troca das marchas manual. O que ele tem em uma posição não muito agradável são os botões do cruise control, o limitador de velocidade e a função eco, que diminui a potência do motor e do ar-condicionado para melhorar a economia. Isso não é muito legal nessa posição, porque quando tu está dirigindo aqui, ó, tu tá focando aqui assim na parte da visão do motorista e todos os comandos meio à mão. Tu tem que procurar ele aqui embaixo e aí tu acaba desviando a atenção de onde tu tá, né, que é a estrada, para achar esses dois controles. E isso, infelizmente, não é a melhor posição. Talvez, que nem o controle do rádio, tu acabe te acostumando com o tempo, né? Mas para quem não está acostumado, realmente não é uma posição muito legal. Bom, o volante dele ele tem os controles do limitador de velocidade cruise control aqui no lado esquerdo. O painel dele nos chamou a atenção logo de início, né? Porque ele é um painel muito bonito, com um mostrador do contagiros aqui do lado analógico. Do outro lado ali o marcador de combustível. No centro a velocidade instantânea e também em cima um pequeno computador de bordo, onde ele mostra a autonomia do carro, a distância percorrida, a média de velocidade, né, se tiver algum erro e principalmente, né, o consumo de combustível. Então o consumo médio desse carro está em 7,5 km por litro. Isso não é uma das grandes vantagens desse carro, mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Uma coisa que é interessante nesse carro é que ele já vem com a função One Touch para todos os vidros, inclusive os vidros traseiros. E aqui, que nem eu já tinha falado para vocês, ele tem o controle do espelho, porém ele não é automático o rebatimento. Então tu tem que selecionar a chave para cá e os espelhos recolhem, independente se tu tá com o carro ligado ou não, né? Com relação aos porta-trecos, uma coisa bem boa que a gente gosta bastante, eu e o Felipe, é que os porta-trecos desse carro aqui no meio, eles têm embaixo eles têm uma parte de borracha. Então ajuda muito a não ter barulho quando larga a chave ou algum outro item aqui e também não acontecendo os barulhos. Aqui na frente nós temos também um com uma tomada 12 volts e também aqui para colocar uma garrafa d'água, né? Um pouco apertadinho, mas cabe. E o porta-luva realmente é bem grande, cabe bastante coisa aqui no porta-luva. Bem interessante também. Com luzinha. Mais também importante do porta-luvas, né? A luzinha. Aqui em cima nós também temos um porta-trecos aqui diferente, aqui que também tem um... Aqui já não tem a parte de emborrachada, ele já faz barulho. Ele tem também essas luzes de leitura individuais aqui para o motorista e para o passageiro. E aqui ele tem os espelhinhos de cortesia, só que esse espelhinho ele não é iluminado. E uma outra coisa engraçada é onde fica a posição mostrando que a gente tá sem cinto, né? Fica aqui em cima. Quando a gente tava pitando antes, a gente começou a procurar no painel e não aparecia. Daqui a pouco começamos a olhar aqui pra cima, tava aqui em cima. É uma posição diferente, né? E também é uma prova de que tu tava dirigindo sem cinto, né?
Não, cara, foi só pra ir até ali, ó, a outra ladinha ali. Só manobrar, Só tá bom. manobrar. Esse carro ainda tem uma regulagem que eu acho bem interessante, que é de altura do farol. Então tu pode selecionar aqui, né, com o carro carregado ou o carro vazio, tu consegue regular ele melhor para evitar que tu ofusque alguém no sentido contrário. E falando em segurança, esse é um carro que vem equipado com os 2 airbags frontais, aqueles obrigatórios por lei, para o passageiro e para o motorista. E ele também tem a opção do airbag lateral aqui no banco. Nesse caso aqui, esse carro tem. Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E se tu quiser acompanhar novidades, erros de gravação e outras curiosidades do canal, não esquece de curtir a página no Facebook, no Instagram e, lógico, né, te inscreve aqui no canal se tu ainda não fez isso.